Hã? Ah. Ah. Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Roberto na área, falando sério de política. Pois é, nosso programinha da semana, mas hoje é um programa especial. Exatamente. Professor Roberto desmascarando os donos do jogo. Aperta o sininho, dá um like e te inscreve no canal, compartilha, porque isso nos dá visibilidade e principalmente o programa de hoje, ele tem que ganhar os rincões do Rio Grande do Sul e ultrapassar as fronteiras indo pro Brasil todo, porque hoje vamos desmascarar os donos do jogo. Solta a vinheta! Olhem essas conexões. Ricardo Magro, dono da Refit. Operações fraudulentas bilionárias. Operação Carbono Oculto, suspeita de lavagem de dinheiro em conexão com crime organizado. Ricardo Magro sempre teve ligações com Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara. Eduardo Cunha janta nos últimos dias com Arthur Lira e Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo. Derrite, no relatório do chamado Projeto Antifacção, surpreende seus próprios aliados, porque sempre teve uma postura aparentemente punitivista, ao colocar no seu relatório um artigo que diz que patrimônio de supostas organizações criminosas só podem ser liquidados ao final do processo e não de maneira antecipada. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, solicita à Justiça a liberação do patrimônio da Refit. Essas conexões precisam ser muito bem investigadas. Com a aprovação do meu afastamento definitivo, políticos que buscam desesperadamente escapar do braço da justiça tomarão o poder unidos. O golpe vai atingir indistintamente o povo e contra a nação. Leve justamente ao poder um grupo de corruptos investigados. Pois é, gente. Palavras proféticas da ex-presidenta Dilma Rousseff, quando sofreu o golpe parlamentar, jurídico e também da imprensa burguesa. Exatamente! Os interesses da corrupção, da burguesia e do sistema estavam naquele momento sendo investigados. E foi justamente com essa desculpa que eles deram um golpe em Dilma Rousseff. E nós temos que saber entender isso aí. Onde começou todo esse processo? Primeiro, usaram da Lava Jato, do Moro e do Dallagnol e da juíza Hatz, que também estão envolvidos em desvio de dinheiro da Petrobras para tentativa de organizar uma instituição privada com dinheiro público. Eduardo Cunha, através da presidência do Congresso, em organizar o impeachment fraudulento junto com o Centrão e todas as forças reacionárias que hoje estão, e são os mesmos que estão no Congresso envolvidos aí nesses escândalos. Eles organizaram tudo junto com o Temer, que era para ter a base jurídica, a base do executivo, colocando o Temer para controlar a Polícia Federal e eliminar qualquer dispositivo que pudesse fiscalizar as ações deles, a base empresarial no qual iria permanecer fazendo a corrupção, que estava sendo investigado na época pela Polícia Federal, e a base legislativa no qual eles se apoderam e se empoderam, transformando toda a corrupção dele em legal através de dispositivos, né, legais, dispositivos legislados, para que o judiciário desse ok, para eles permitirem a fazer as fraudes,
e o desvio do dinheiro público. Exatamente. Foi o que deu a base para a corrupção que temos hoje. As flexibilizações que houveram no governo Temer, privatizando os portos para iniciativas privadas, no governo Bolsonaro, onde as bandeiras brancas de distribuição de petróleo, né, e gasolina e combustível foram liberadas para qualquer tipo de empresa privada se apoderar do setor de combustíveis e distribuição, foi a origem de hoje do grupo Refit. A flexibilização do Banco Central, tirando da mão da política do governo federal em fiscalizar as operações financeiras, dando simplesmente liberdade para o setor financeiro especular, formar bancos, fintechs e várias organizações que poderiam, com isso, lavar o dinheiro da corrupção e lavar o dinheiro do crime organizado. Tudo isso foi elaborado a partir do governo Temer, do golpe contra Dilma, que não estava e não colaborava com eles, com o Cunha no Legislativo, no poder da Câmara Federal, mas os senadores de direita, eles flexibilizaram e abriram o caminho para corrupção que nós temos hoje. E formação da organização criminosa, com o apoio do governo Bolsonaro. Porque os bolsonaristas, eles ganhavam dinheiro com isso. Bolsonaro enriqueceu. Não vamos esquecer que a família Bolsonaro comprava imóveis a preço em dinheiro vivo, cartorialmente, com valores menores do que o valor real. E quem financiava era o Banco de Brasília. O mesmo Banco de Brasília do atual governador, que naquela época também era governador, e que liberava financiamentos para a família Bolsonaro adquirir mansões. Em troca disso, a família Bolsonaro e o Bolsonaro liberavam o governo, segurava a Polícia Federal, implementavam no Ministério Público, né, um engavetador, e com isso fechava o garrote. Para vocês entenderem que o Banco de Brasília está envolvido diretamente junto ao Banco Master, que também lavava o dinheiro para o Grupo Refit. E que estão todos envolvidos no crime organizado em lavagem de dinheiro para o PCC. Está aí a organização criminosa e os meios operantes dessa organização, que começou a ser desbaratada no governo Lula com a ação da Polícia Federal na Operação Carbono Oculto. As cartas começaram a cair. O castelo de cartas da corrupção e dos donos do jogo começaram a cair. E qual é a reação deles? A reação justamente está aí. Tentar tirar a força da Polícia Federal. Tentar tirar a força de investigação e a sua autonomia perante os estados para poder livremente investigar os governadores, os políticos, os senadores, até mesmo setores do judiciário. Então vocês veem aí, pessoal, que existe claramente uma organização bem engendrada na política, no sistema financeiro e no empresariado, concatenados para fazer com que o nosso país continue nas mãos dos donos do jogo. Tudo começa com um golpe da Dilma. Ali é o ponto central da necessidade dessa organização criminosa, que sempre esteve no poder, sempre barganhou com o poder, para que assim permanecesse intacto, era necessário derrubar a presidente Dilma Rousseff, pela falta de colaboração com o crime organizado. Tanto é que para derrubar Dilma Rousseff, eles usaram um mecanismo contábil no qual todos os governos anteriores usavam, que era a transferência de um dinheiro de um fundo para outro para cobrir as despesas sociais. Só quero lembrar a vocês que logo em seguida que foi dado o golpe na Dilma e a Dilma recebeu um impeachment do Congresso e a condenou pelas ditas pedaladas, logo em seguida, depois da posse de Temer, o próprio Congresso que tinha condenado a Dilma legalizou. Por que legalizar? Essa é a grande pergunta. Por que legalizar? Porque isso serviu de desculpa. Porque eles necessitavam de algo no qual desse a justificativa política para o afastamento. Tanto é que Dilma não recebe punição criminal nenhuma. Em 2018 vai ser candidata a senadora por Minas Gerais. Infelizmente perde. Para vocês terem uma ideia, que quem está no jogo do poder
não quer perder o poder. E eles, os tentáculos das organizações criminosas, eles tinham que se manter vivos. Apareceu a solução mais fácil. Era botar o Michel. Eu prefiro o sobrenome para conversar com um aborto. Eu não gosto de Michel, porque o Michel é igual a tudo. Não esquece uma coisa, aborto. Não, é um aborto. O tal Michel, um grande acordo nacional, com o Supremo, que faz todo mundo levar. E o governo da Dilma era um perigo para eles, porque estava chegando muito perto. As investigações da Polícia Federal estavam chegando muito perto. Os donos do poder. A Operação Lava Jato, onde é que ela entra aí? Dita República de Curitiba, ela foi mais usada como uma forma de escudo de proteção desses corruptos. Porque ela desviou a atenção deles, focou no Lula para desgastar a esquerda, para eles se manterem no poder. Queria primeiro dizer o seguinte, estamos juntos aí, se o senhor precisar de mim, viu? Me fala. Eu te ouvi um pouco, presidente, como é que o senhor está nessa situação toda aí, Eduardo? O Eduardo resolveu me fustigar, não sei o quê. Eu não sei como é que está essa relação. O Moro indeferiu 21 perguntas dele, não tem nada a ver com a defesa dele. Pois é. Era para intrutar. Dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, tal. Liquidou tudo e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Para a burguesia e essas organizações se manterem no poder, desgastando com a esquerda, jogando a pecha da corrupção para a esquerda. E Lula era a peça fundamental para eles condenarem e botarem na cadeia. Para ter esse símbolo, para ter essa foto do Lula na cadeia. Para eles apontarem a todo momento que petista, que gente da esquerda é tudo corrupto, que trabalhador é corrupto, que não dá para governar. E que a única forma de salvar o Brasil são cidadãos de bem. Só que os mesmos cidadãos de bem, né, eram e são os donos do jogo da corrupção no Brasil. Exatamente. O que Moro fez? Prendeu Lula, abriu espaço para a potencialidade das organizações criminosas atuarem, recebeu o sejo da opinião pública, o aclamando como um grande herói nacional por ter prendido Lula, mas não acabou. Vocês já notaram? Não acabou com a corrupção. Pelo contrário. Ah, mas ele colocou na cadeia também o Eduardo Cunha. Ah, ele também conseguiu colocar o Temer. Mentira. Eu vou dizer por que é mentira. Por que Moro é uma mentira? Porque Moro, como juiz, e todo juiz, ainda mais federal, ele sabe, tem consciência perfeita, competência de instâncias julgadoras. E ele sabia o que ele estava fazendo era errado. O ministro Teori tinha chamado ele e chamado a atenção dele sobre as atitudes e sobre a forma. E logo em seguida o Teori morre. Os donos do jogo. E a imprensa, a imprensa que também estava envolvida, porque a imprensa da época também estava envolvida, porque representava diretamente os interesses de quem estava no poder realmente no Brasil e sempre estiveram há 500 anos no poder do Brasil. Dava sustentação midiática às ações ilegais de Sérgio Moro. Exatamente. Escolheram a 13ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal de Curitiba, ou seja, a dita República de Curitiba, para produzir processos e julgamentos ilegais. É justamente isso. Tu tem, olha só, tu tem a Justiça, que é o Moro, que é a 13ª Vara Criminal de Curitiba. Tu tem o Congresso, que agora está sob domínio do crime organizado. Tu tem o Executivo, que está com Temer. O que acontece aí? O que acontece? Temer segura a Polícia Federal. Temer, ele flexibiliza o máximo que puder para que a atuação criminal das organizações criminais possam atuar livremente. O Congresso legaliza essas ações, como a questão da bandeira branca das empresas de distribuição de gasolina e petróleo.
E o Moro faz o ataque direto, desgastando a esquerda para não voltar ao poder. Porque o medo deles era 2018, o Lula voltar ao poder, retomar outra vez as ações da Polícia Federal e nisso desbaratar eles, como já estava ocorrendo já no governo Dilma. O Moro serviu para isso. E o Moro também serviu, posteriormente, sabendo que a instância dele não era a instância competente, ele acolhe os processos do Eduardo Cunha e do Michel Temer, sabendo que eles seriam anulados. Porque se o processo de Lula, no qual ele sabia que não tinha provas nenhuma e que certamente uma instância superior, que é a do Supremo, seria anulado, automaticamente iria se anular tudo e também as provas acumuladas da Lava Jato quanto aos donos do jogo. Então, para vocês verem que a organização criminosa é bem agendada. Olha o que desmascarou a Operação Carbono Oculto. São camadas que eles fizeram no sistema financeiro para esconder a lavagem de dinheiro, para esconder a corrupção. Com fintechs, com empresas de fachada, empresas de importação de matéria-prima para desviar. Exatamente. Não pagamento de impostos. E depois, o perdão legislativo, os perdões que eram votados no Congresso para que não se fizesse a fiscalização, se travasse qualquer tipo de legislação no qual, impusesse mais impostos para eles. Exatamente. Então eles tinham o legislativo, tinham na época o executivo e tinham o judiciário. O que acontece depois? Era necessário ter alguém. Em 2018, já que o Lula já estava preso, eles botaram o Bolsonaro alguém corrupto, que eles pudessem controlar. Foi justamente isso. Por quê? Agora eu pergunto pra vocês. Por que no governo Bolsonaro, que se dizia antissistêmico, o primeiro cabra que ele colocou foi quem? Ciro Nogueira, como ministro de governo, para controlar essas relações. Paulo Guedes, vinculado diretamente ao sistema financeiro e envolvido com o Banco Master. Hein? E o conselheiro de Bolsonaro era o Temer. Tá aí. E assim eles perduraram por 4 anos. O problema é que Bolsonaro é incontrolável. E eles não conseguiram controlar Bolsonaro. Porque eles esperando que controlassem Bolsonaro, minimamente daria condições para eles, permanecer no poder. Mas eles perderam esse poder na eleição do Lula. Quando o Lula, e daí sim, eles pensavam que o Lula estava acabado. E com a máquina de governo na mão, Bolsonaro ia se reeleger. Não conseguiu. E daí tentaram o golpe. E quem é que tentou o golpe, gente? A omissão do legislativo. Ajuda de empresários envolvidos que hoje aparecem do crime organizado, e setores políticos, setores judicial também, da justiça, que deram, não sei se vocês se recordam, a minuta do golpe, um verniz legal, tentaram dar um verniz legal, o tiro saiu pela culatra, e aí nós temos hoje o pavor do Congresso. Por quê? Porque não tem mais controle sobre a Polícia Federal. Moro não está mais na 13ª vara da República de Curitiba. E no Supremo Tribunal, nós temos o Dino, o Zanin, que ali fazem o contraponto. E o pior, Bolsonaro ainda comprou briga com o Supremo Tribunal, querendo dar um golpe no Supremo Tribunal. Aí não, aí eles não. Nunca iam permitir um golpe na República assim. Então tu vê que o quadro mudou, vocês estão vendo que o quadro mudou. Agora quem tá coado não é mais a esquerda, não é mais. Agora quem tá coado é a direita corrupta, e tá aparecendo a corrupção. E a Operação Carbono Oculto foi um tiro certeiro, que foi dado para começar a vir à tona todo esse pessoal, que vem desde lá do golpe da Dilma. E agora nós vamos saber mais o que é a Operação Carbono Oculto. Exatamente. Continua ligado e vem mais coisa por aí. A proliferação e sucesso de esquemas ilícitos foi comprovado pela Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal no dia 28 de agosto. A investigação mirou um esquema bilionário de sonegação, lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis, tração do crime organizado em praticamente toda a cadeia do setor. As apurações mostram uma rede altamente sofisticada que controlava desde a importação e produção até a distribuição e revenda ao consumidor final. Entre os anos de 2020 e 2024 foram importados mais de 10 bilhões de reais em combustíveis por empresas ligadas ao esquema. Essas operações envolviam o uso de importadoras como Laranjas para adquirir nafta, hidrocarbonetos e diesel repassados a formuladores e distribuidoras associadas ao grupo criminoso. Essas companhias não apenas sonegavam tributos de forma sistêmica, como adulteravam combustíveis para ampliar suas margens de lucro. A baixa fiscalização são um prato cheio para a entrada de agentes oportunistas nesse segmento.
O que as investigações trouxeram à tona é o envolvimento do crime organizado, um problema que deve ser enfrentado pela polícia. Porém, sem uma lei sobre devedores contumaz, os sonegadores continuarão no mercado. Sem recursos e uma agência independente, os adulteradores vão continuar atuando. Sem uma discussão tributária séria, o setor continuará sendo objeto de desejo por aqueles que não obtêm lucros com a venda de combustíveis líquidos, mas com os desvios que esse sistema permite. Quer saber a relação do Daniel Borcaro, Bolsonaro e Tarcísio e campanha eleitoral? Assista esse vídeo até o final. Vamos de mais uma história do Banco Master. Tá todo mundo falando disso. E cada hora é uma novidade, né? Pois eu vou entrar nessa também e vou te contar uma. Vem comigo. RANS 95 é um fundo de investimento que está todo enrolado naquela operação da PF Carbono Oculto. Ele é suspeito de ser utilizado para lavar dinheiro por PCC. Esse fundo tinha um patrimônio de 35 bilhões de reais, agora bloqueados. A grana desse fundo foi utilizada em diversos investimentos ligados ao dono do Banco Master, Daniel Borcaro, preso na última terça-feira, mas não diretamente. Ele ia transferindo dinheiro de fundo a fundo como um efeito cascata para esconder o dono e a origem do dinheiro. O fundo RANS 95 encostou em um outro fundo chamado Termópilas. Termópilas, por sua vez, é o principal investidor de uma empresa chamada Super. Guarda esse nome. A Super é uma empresa de capital fechado, que é dona da casa que Borcaro mora em Brasília, uma mansão de 36 milhões de reais. Como é capital fechado, não dá para saber quem são os donos, mas a gente sabe quem são os diretores. Um deles é um camarada chamado Fabiano Zettel, que foi diretor da Super de 2021 até julho do ano passado. Ele também é cunhado do Borcaro. É aí que a coisa fica interessante. Zettel é o maior doador individual das campanhas de Bolsonaro e de Tarcísio em 2022. Foram 3 milhões para Bolsonaro e 2 milhões para Tarcísio. Essa é só uma das conexões que vamos descobrir a partir do trabalho da Polícia Federal. E talvez você possa entender melhor por que tanto esforço do Derrite e da direita para afastá-la das investigações. Mais uma da série Por que Tarcísio e Derrite têm medo da Polícia Federal. Essa semana, lá em Limeira, houve uma operação de busca e apreensão contra Mário Bution, assessor de Tarcísio responsável pela relação com as prefeituras da região de Campinas. E o que encontraram? 2 milhões e 100 mil reais na sua casa em dinheiro vivo. Na semana anterior, tinha sido outro amigo do Tarcísio, alvo da Polícia Federal, que é o Rodrigo Manga, ex-prefeito, que está afastado, né? Prefeito afastado de Sorocaba, que foi alvo de uma operação da PF. E o cerco aumenta. Tarcísio, vai chegar a sua hora. O Beto louco, acho que tá louco para falar alguma coisa. Vocês lembram da Operação Carbono Oculto que aconteceu lá em agosto, né? Que chegou ali a várias lideranças do primeiro comando da capital e a relação deles com a Faria Lima? Vocês devem lembrar, eu acredito, né? E ali ficou provado que existiria uma relação muito estranha entre figuras do universo da política brasileira com membros do primeiro comando da capital, o universo financeiro brasileiro com membros do primeiro comando da capital. Agora vem a operação que se descobriu as fraudes no Banco Master, que teria quase que seria comprada pelo BRB em Brasília, e que se descobre que uma coisa tem conexão com a outra. Deixa eu trazer para vocês uma situação interessante, tá? Os dois presos mais relevantes na Operação Carbono Oculto, o Beto Louco, o Roberto da Silva, e o Mohamed Murá, conhecido como Primo, estão fazendo delação premiada junto à Polícia Federal. O Beto Louco já fez a colaboração premiada e o Morra, né, que é conhecido como Primo também, estaria negociando um acordo de colaboração premiada. E neste momento Brasília está em choque. Por quê, Carlito? Eu vou trazer para vocês aqui 2 spoilers. Eu não vou entrar em detalhes, porque o meu trabalho é não é fazer o trabalho da polícia, mas sim ajudar a polícia ali de certo modo e até receber informações de fontes.
nomes de políticos extremamente relevantes que vocês ainda não ouviram, porque vocês ouviram falar do nome do Rueda e do nome do Ciro Nogueira, né? Que o piloto Mauro Capucci Matosinho revelou, né, que ele teria ali entregue supostamente, ou tinha levado supostamente uma quantia em dinheiro para ser pago como propina para o Ciro Nogueira, supostamente. E ele também revelou que alguns aviões que eram operados pela TAP, que não é aquela empresa portuguesa, é a Transporte Aéreo Piracicaba, seriam supostamente do presidente do União Brasil. Quem é, Carlito? O Antônio Carlos Rueda. E teria também ali um esquema que envolveria até o Maurício Camisotti, o cara lá das vacinas que apareceu agora também na CPMI do INSS, que ele teria supostamente também aportes financeiros em aeronaves que eram supostamente operadas pela Transporte Aéreo Piracicaba TAP. Quanto da Carbono Oculto, quanto do Banco Master, quanto da Refit, o pau vai comer se o pessoal resolver cantar e abrir o bico. Porque é o seguinte, gente, o Banco Master é o banco do Centrão, tá? Period, é isso. A Refit, o cara, né, o Magro, ele tinha relação com um monte de gente lá dentro. Levou algum mota pra regar bofe no exterior, sabe? Tipo, tinha relação. Inclusive, né, o projeto de devedor contumaz que foi aprovado no Senado e tava agora, depois de um bom tempo também parado, tava agora na Câmara, lá tava em sono eterno, né, e sem nenhuma possibilidade de ser colocado em votação, e agora começou a andar com indicação de relator depois desse furdúncio, né, da Refit. Né? Mas tudo isso, na verdade, vai indicando o nível de relações políticas. Né? No Banco Master, você tem bolsonaristas, você tem centrão, você tem gente também, um monte de gente lá no meio. Agora, é claro, você vai pegar figuras, como no caso do Banco Master, tem o Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, no Refit você vai tendo outras pessoas. Isso sem falar da Carbono Oculto, né? Que é aquela operação, lembra, que baixou, né, lá na Faria Lima, atingiu um monte de fundos de investimento e que também tem muita gente morrendo de medo de delação do pessoal do fundo. Por quê? Gente, toda essa estrutura, todo esse pessoal que movimenta bilhões, eles não conseguem fazer isso sozinhos sem um apoio político. Eles têm que ter um apoio político. Seja um apoio político no Congresso Nacional, seja em governos federal ou estaduais, ou mesmo um apoio jurídico, né, por parte dos tribunais, né, que garantem tudo para manter tudo como sempre esteve. Então é o seguinte, na hora que toda essa urubuzada começar a piar, todo esse pessoal que foi pego pelas investigações começar a cantar, a delatar, isso aí pode causar o caos, né? E é super interessante porque um tempo atrás a gente achava que o caos em Brasília seria causado quando o Supremo Tribunal Federal começasse de fato a julgar os desvios de emendas ligados lá, sabe toda aquela farra do orçamento secreto, né? Como a Polícia Federal foi fazendo a operação, ainda tem muita operação para ser feita, tem muito deputado e senador que pode ser pego com a calça curta, né? Ou a boca na botija, ou qualquer outra expressão que você queira, né? E que pode se lascar, né? Então, e o Supremo agora vai acabando esse julgamento dos atos golpistas, vai começar a julgar a questão das emendas e depois vai começar a analisar aquilo que vier das operações desses bancos, dessas empresas, né? Isso aí vai atingir caixa 2, vai atingir dinheiro, vai atingir deputado, senador que anda passeando em jatinho, em propriedade desse povo. Particularmente, Diego, eu vou comprar pipoca e ver isso de perto para acontecer. Por quê? Porque isso tem uma capacidade moralizante muito grande. Você tem muita gente que sequestrou as instituições brasileiras, sequestrou a política, exacerba inclusive seu poder e que pode se lascar muito grande agora. E é por isso que tem muita gente brigando com o governo, inclusive exigindo que o governo bote coleira na Polícia Federal, na Receita Federal, no COAF. Mas aí eu tenho uma coisa para dizer, sabe o que acontece? A Polícia Federal, por exemplo, ela se sente mais confortável em agir quando ela tem um governo que permite que ela atue dentro das suas incumbências, dentro das regras. Ou seja, olha, o governo fala, haja como você tem que agir, ponto. Sem ficar trocando gente lá dentro, sem ficar indicando delegado, sem ficar tentando mudar as coisas para dificultar as ações. Então, o governo, o que os governos fazem, dos governos democratas? Deixam a polícia falar, age aí, né? A partir daí, a polícia vai responder única e exclusivamente à justiça, né, que vai acompanhar as investigações. Então é isso, né? Quem tá torcendo para que o governo pare ou coloque uma mordaça na Polícia Federal, espera sentado que não vai rolar. Como vocês viram, tudo começou no impeachment da Dilma. Nunca foi para acabar com a corrupção, mas sim para esconder a corrupção de vocês. A prisão do Lula, o impeachment da Dilma, foi uma forma dos donos do poder e a burguesia botarem para baixo do tapete a corrupção e os donos do jogo para que não aparecesse e terminassem as investigações da Polícia Federal que estavam chegando perto deles. E o que acontece hoje? Tudo aquilo que eles não queriam que acontecesse.
O governo Lula está empenhado, a Polícia Federal, a desvendar realmente quem são os corruptos mesmo do Estado brasileiro. E aqueles que financiam essa corrupção, que é a Faria Lima. Faria Lima, que compra políticos, a Faria Lima, que mantém políticos para tentar botar o garrote no governo e desvio bilhões de reais dos cofres públicos em operações financeiras. Daí, gente, nós explicamos isso agora para vocês. Esses são os donos do jogo. Para vocês. Até a próxima! Falando sério de política. Dá um like, te inscreve no canal e aperta o sininho. E compartilhe. Dá a tua opinião pra nós. O que vocês acharam desse programinha especial do Falando Sério de Política? E nós vamos fazer mais especiais aí pela frente. Tenham um bom dia pra vocês, uma boa semana. Porque nesse exato momento em que nós estamos botando no ar o nosso programa, acabou de ser preso o presidente da LERJ, exatamente. E Daniel Vorcário está agora, nesse exato momento, descansando em sua mansão, usando uma tornozeleira. Logo, logo, vai baixar o cadeião e fazer companhia pro Bolsonaro. Exatamente. Aqui, no canal do Professor Roberto, tu tem conhecimento.